Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro conosco no Atualidades Pampa desta terça-feira, 3 de setembro de 2019. Nós já estamos a postos com muitas notícias e muitas informações do dia de hoje, do Brasil, do mundo e de Porto Alegre. Todas as nossas redes sociais estão abertas e a partir de agora você já pode se comunicar pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Você que escolhe em qual rede social ou até mesmo pelo WhatsApp e pelo e-mail. As manchetes desta terça-feira são essas. Cortes no Sistema S vão impactar várias entidades no nosso país. Começou o julgamento do réu que ateou fogo na esposa, ex-esposa e em seus 2 filhos. Amanhã, dia de Copa do Brasil, Porto Alegre, para variar, vai explodir amanhã, não vai ter nada. E ainda no esporte, a boa notícia é que se troca um gaúcho pelo outro, mas não é na dupla Grenal. Salário mínimo na Venezuela atinge o valor mais baixo de toda a história. Olha, essa da Venezuela não é fácil. O Marconi me contou qual é o valor do salário mínimo da Venezuela. Eu fiquei apavorada. E com os descontos ainda mais, Marconi. Ainda mais, exatamente, né? O valor do salário mínimo mensal na Venezuela chegou a $2, e com os descontos, mais de 10 milhões de venezuelanos receberam em suas contas, agora no início do mês, o valor referente a $1. E como faz para sobreviver? Se no Brasil já é difícil sobreviver com um salário mínimo, na Venezuela passa a ser impossível. É são as pessoas que estão impossível. catando lixo na rua e tudo mais? Sim, são as pessoas. Alguns venezuelanos se manifestaram em entrevista e comunicaram que chegam ao ponto de comer grama. Estão comendo grama. Nós já tivemos aí os casos divulgados de animais sendo assassinados e sendo comidos, mortos ali. Zoológico sendo invadido e as pessoas em busca de carne, porque o salário mínimo na Venezuela hoje é incapaz de comprar uma dúzia de ovos ou 1 quilo de carne. O que acontece? As pessoas têm condições de comprar algumas farinhas, alguns farináceos que chegam a durar até 3 dias. Depois disso, quando esses produtos acabam, eles têm que esperar cerca de 15 dias, né? O pagamento é feito de forma quinzenal, para que então possam comprar novamente. E esse pagamento, daqui a 15 dias, ele será menor ainda. Hoje, a gente se apavorou recentemente com a notícia de que o peso argentino $1 valia 61 pesos argentinos. A gente se apavorou com esse valor. Na Venezuela, $1 equivale a 50 mil bolívares. 50 mil bolívares. Não dá para viver. Simplesmente Marconi, não dá. Mas isso vem o que a gente tem dito aqui, né? Como, na verdade, os países só visam seu próprio interesse. Enquanto foi notícia internacional, enquanto se versava sobre o tema, nós esperávamos uma intervenção, seja dos Estados Unidos, se fosse da Rússia, se fosse de onde for, que pudesse ajudar esse povo. Quando deixou de ser interesse comercial, o Chicão tem batido muito nisso, né? Muito. Quando deixou de ser interesse comercial, abandonou-se a Venezuela para a própria sorte. Roxo, Marconi, eu vou contar um episódio da Venezuela que eu vi. 1989. Naquela época eu namorava a garota Bertudo Fantástico. Quis fazer um lobby com ela. Diana Surti com uma gaúcha. Quer que seja com o raiozinho da água. Fomos para Aruba. Aruba Air era o nome da companhia aérea. E a companhia aérea fazia uma ponte em Isla Margarita para deixar turista. Isla Margarita era uma Cancún da época. Conheci uma tarde em Isla Margarita, e tu tá em Aruba, tá em primeiríssimo mundo, e não faz muito tempo, 20 anos atrás. E hoje agora... Isla Margarita não existe, eu acho, com esse salário. Até a segunda metade dos anos 90, a Venezuela era a maior potência econômica da América do Sul. Turismo, as mulheres mais lindas do mundo ganhavam os concursos Miss Venezuela. Tinha escola de Miss lá, as gaúchas iam para lá para fazer escola de Miss. Quantas vezes, Exato. Né, dava nas finaleiras. Era uma assim, espécie de Brasil e Copa do Mundo. A Venezuela sempre ganhava Miss Mundo, Miss Até quando dura o Maduro? É um povo muito covarde, eu acho. Eu já acho que esse povo tem o que merece. Mas não tem mais força, Chico. São pessoas que não têm força. Mas eu volto a te fazer aquela pergunta que eu fiz pro Marne há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás aconteceu o episódio. Há algumas semanas atrás. Quando o Shah Mohammed Reza Pahlavi fez aquele absurdo no Irã, aquelas festas que jorrava ouro para as pessoas, dava relógios de ouro e tudo, o povo se revoltou e foi para cima, e azar. Morreu gente, mas tiraram o Shah.
e assumiu Mas a o Ayatollah. problema é que, Marconi, que mas o Maduro, eu quero responder, o Marconi. Maduro, ele, desculpe, Ruxo, te interromper, mas o Maduro, ele acabou comprando, patrocinando muito militar na Venezuela. Sim. Então os militares estão com ele através de tudo que já, né, foi proposto para os militares. E só para pontuar, é mais uma das ações, por exemplo, também desses regimes de esquerda, que é desarmar a população. Exatamente. Você tem a Guarda Bolivariana, que hoje atua como segurança de Maduro e ataca contra uma população que tem pau e pedra para se defender. Porque, mais uma vez, esses regimes totalitários, esse regime genocida, o texto da matéria fala de crise sem precedente. Eu teria a ousadia aqui de trocar, substituir por socialismo com precedente. É um regime de esquerda velho, ultrapassado, como todos, que destrói nações, matam pessoas de fome. Muita gente pergunta, né, qual é a diferença básica entre socialismo e capitalismo. Tem comida? Não é socialismo. Basicamente é isso. Mais uma vez, esse regime genocida destrói uma nação, mata milhões de pessoas, faz pessoas terem que criar um êxodo que vira problema para outros países, como o Brasil já vem enfrentando, né? Nós temos aí uma crise horrível para atender essas pessoas que fogem em pleno desespero de lá. Mais uma vez, esse regime, de novo, mas acho que não pode passar livre que essa questão de mais uma generalização que a gente fala, então todo país capitalista não tem gente com fome. Não temos pessoas com fome. Não tem relação nenhuma uma coisa. Não, mas tu falou que socialismo é relacionado em regime de esquerda diretamente com a fome. Qual país capitalista tu pode me dizer que se compara à situação que a Venezuela está? Não, mas a respeito da fome. Então tu fala que, por exemplo, o Brasil não tem gente que passa fome aqui. Claro que tem, mas você compara. Mas não é nem perto da Venezuela, não, né? Mas a gente tá falando. Não, peguei só um aspecto. Acho que nessa generalização a gente não pode colocar que a fome é relacionada com a questão. $1 é o salário. Quem é que come com $1? Agora, no Brasil você nesse que é para agora não tem grau de comparação. Então não, só para dizer que dentro desse aspecto da fome não vale. Ana, eu vou fazer um paralelo para você tirar a tua conclusão. Claro. Os Estados Unidos, ele invade o Iraque para quê? Arma química, Bush sabia que não existia, para pegar o petróleo, que o petróleo estava fugindo dos Estados Unidos lá, indo para outros lugares que nem Rússia e China. Por que ele não invade a Venezuela? Porque ele tem o petróleo de graça. Os Estados Unidos é culpado por essa crise aí, porque os Estados Unidos não faz nada. Mas essa foi a minha manifestação. Ele só faz bloqueios e compra o petróleo. Quando há um interesse, mas essa foi a minha manifestação. Né? Só houve uma preocupação quando pudesse, de alguma forma, prejudicar o andamento dos negócios dos Estados Unidos. Ele ficou atento, disse que se precisasse intervir, intervia. Então, logo ele viu que o petróleo dele continuaria jorrando conforme o seu interesse, ele caiu fora da operação, porque ele está muito pouco preocupado com o venezuelano. Eu abordei a questão humana na minha manifestação. A Rússia ficou contra, a China ficou contra, então eles teriam que entrar numa guerra para defender a Venezuela. E muita gente não aceitava essa intervenção como se os Estados Unidos fosse mandar em mais um país. Então, fica difícil mesmo de tu intervires. Nem a ONU interviu na Venezuela. E a gente diz que são casos muito delicados, porque dentro dessas ideias de que esses países, por exemplo, Rússia e Estados Unidos, é uma rusna que existe desde que, vamos dizer assim, a história se entende por história, desde aquela situação da Guerra Fria, muito antes disso. Então, a gente coloca que, às vezes, esses territórios não neutros, mas esses territórios pequenos, eles podem gerar uma guerra enorme, porque se os Estados Unidos invadem, começa a tomar conta, justamente pela questão do petróleo, a Rússia também vai ter um interesse, porque é uma nação eu acho que esse negociário, a Rússia chega para os Estados Unidos, não ataca a Coreia e deixa a Ucrânia nós ficar mandando a Rússia, fala, e você não entra na Venezuela. E de vez em quando eles se dão umas rusninhas. É só para mídia. Fazem de conta ali, fazem de conta. Nos bastidores todos não são faz de amigos. conta. Roberta, eu te interrompi, tu queres te manifestar? O que eu acho que eu estava comentando quando a Ana trouxe aquela questão assim, mas existem países capitalistas que têm fome. O que eu acho que mexe com as pessoas é que todo país que ele acende na questão política social, ou seja, uma esquerda sempre acende no discurso da igualdade, da preservação dos direitos dos mais necessitados, enquanto que, na prática, a gente sabe que quanto mais se protege, mais gera desproteção. Basta ver as leis, muitas vezes, que gera tantas situações em que as pessoas não conseguem trabalhar como gostaria. Por exemplo, a gente tem limite de tempo para trabalhar. Às vezes a gente tem condições de trabalhar mais. Existem essas situações muito graves nesses países. Então, a Venezuela, ela nasceu, na verdade, o Maduro, ele é filho do Chávez.
O Chaves era extremamente populista. Era um líder social que ele tinha muito carisma numa população muito pobre, muito pouco letrada, muito desconhecedora dos verdadeiros interesses do poder naquela situação, e com um discurso que, na prática, é uma incoerência. Então, o que choca é a incoerência dos governos de esquerda quando ascendem ao governo. Não está errado ter um discurso e honrar e a população dar um voto de confiança. O problema é que a gente não encontra nos países de esquerda essa coerência, que é o que a gente mais precisa. Né? É que eu acho só que, infelizmente, só para poder... Sim. Não digo assim, defendendo esquerda ou direita, mas a gente também conhece muitos países que têm governos de direita, onde também a incoerência prevalece. Total. Né? A gente coloca que não é só o mérito, acho que distinguir, não estou defendendo aqui, João, vamos falar, Ana esquerdista. Não, mas direita e esquerda a gente sempre coloca, então sempre apontando o dedo para a esquerda, mas também quantos países de direita podemos ver, até os países da Europa estão interessados agora na Amazônia, será que não são os interesses que estamos falando no fundo da questão? Não estamos falando de preservação, estamos falando de levar o melhor benefício, a vantagem. Nós investimos aí, mas qual é a contrapartida? É aquela negociação e articulação política que acontece normalmente, acredito. Olha aqui, falando em coerência, nós temos uma boa notícia para passar para os senhores. A Assembleia aprova fim da aposentadoria especial de parlamentares no Rio Grande do Sul. Porque nós tratamos sobre a reforma da Previdência, vários benefícios que muitos vão perder. Então, os políticos também precisam, né, fazer um remanejo nos seus privilégios. E a medida passou, então, por 50 votos a 0 no plenário na tarde dessa terça-feira. Na verdade, quem teve a ideia foi a deputada Anne Ortiz, que fez o projeto, propôs, mas o projeto que foi aprovado foi de autoria da mesa diretora, que foi inspirada em texto elaborado e protocolado em fevereiro pela deputada Anne Ortiz. A discussão demorou cerca de 3 horas no plenário, mas foi aprovada. Até o momento, apenas um parlamentar contribui para o sistema próprio de previdência do Legislativo Estadual, mas nenhum recebia o benefício, ninguém ainda tinha se aposentado neste modo, já que foi criada há apenas 5 anos. Por isso, a aprovação não traz impacto financeiro imediato nos cofres da Assembleia Legislativa. O deputado que contribuía, Adolfo Brito, do PP, que é o único que permanece no fundo, votou favoravelmente ao projeto. Então, com a aprovação de emenda que foi sugerida pela própria Anne Ortiz e subscrita por líderes de bancada, Brito também deverá abandonar o plano, recebendo de volta apenas o valor que ele investiu com correção monetária, e ele ainda vai ter que pagar, então, o valor que cabe ao INSS. Então, essa coerência que a gente precisa cobrar dos nossos políticos. A gente também e que não aconteceram na Assembleia Legislativa, no Congresso. No Congresso. Nem no Senado. Eu queria saber, Ruxa, se a partir... Está chegando no Senado aí nesta quinta-feira para aprovação, mas sem a participação, sem a contribuição ou sacrifício dos nossos ilustres... Mas, nobre advogado, eu queria saber se são os próximos deputados ou é a partir desses deputados que estão aí? Não, extinguiram o assim? sistema, né? Os que estão aí... Mas ainda vale para quem está em exercício de mandato, É essa não só a para os pergunta. próximos que vai O projeto de lei da deputada só pros próximos? Anne Ortiz acabava com tudo, né? E o deputado, mas o projeto que veio da mesa diretora não extinguia por completo, e aqueles que já estavam poderiam Igual receber. O Sartori tirou dos próximos, dele ele não tirou. Porém, o deputado... Não, mas aí, agora, no eu não caso, sei se terminou. teve alguma emenda no meio desse processo. Então, os atuais contribuintes devem permanecer devido à tese do direito adquirido, situação que, segundo ele, poderia ser questionado na justiça. Então, Adolfo Brito, ele considera que ele já tinha um direito adquirido e que ele pode Então, os contestar atuais na deputados justiça. continuam com essa Não mordomia? Não continuam. Só então só um que contribui. foi diferente com o Sartori. Desde que começou a própria discussão da deputada Anne Ortiz com relação a tudo isso, muitos deixaram essa aposentadoria especial e passaram a contribuir pelo INSS. Não, é e legal. todo o fator que foi contribuído, todo o montante que foi contribuído, então tem a correção monetária, eles descontam a parte do INSS que precisa ser pago, Claro. e o restante, então, voltou para cada deputado que tinha pago. Mas não vai acontecer, não vai acontecer essa aposentadoria especial, se essa era a tua dúvida. Desculpe, Ruschel. Não, Te passo a palavra. Não estou. Isso era só complementação sobre a Assembleia,
os deputados federais e senadores. E falando nisso também, a gente poderia lançar aqui uma campanha contra esse número exorbitante de CCs que tem dentro da Assembleia Legislativa e dentro do Congresso Nacional. Mais ou menos são 70 servidores para cada senador. Quem precisa de 70 servidores para cada senador? É uma milícia. São 6 mil pessoas trabalhando dentro do Senado Federal. Não, e o Sistema S perde muita coisa, Roberto? É verdade. Nessa brincadeira, entre aspas, de cortar custos, o governo federal está realmente muito incisivo em tocar em abelheiros, vou chamar assim. Acontece que o Sistema S, que é o Senai, o SESI, Senac, Sesc, SEST, Senat, Sescop, Sebrae, são grupos, né? É um sistema com uma série de interesses que envolve ajudar o trabalhador, envolve construir, por exemplo, formar, né, profissionais, ajudar com que haja mais emprego, haja melhor renda, valorizar o trabalho e, com isso, possibilitar que as próprias empresas tenham ali um trabalhador melhor qualificado para si própria. Então, é bem interessante o trabalho e é louvável o trabalho que o Sistema S produz no nosso país. Entretanto, existe uma caixinha onde ninguém entende exatamente o que se faz com esses recursos. Porque esse sistema todo, por exemplo, da indústria, o Senai, o SESI, agropecuário, o Senai, eles recebem dinheiro que é descontado automaticamente da folha de pagamento das empresas. E não há uma prestação de contas claras do que foi feito com esses recursos. E são muito altos os valores. E isso está realmente mexendo com essas entidades. Há uma negociação, ela continua em curso, mas existem já cálculos que mencionam o seguinte, que só o SESI vai perder R$1,5 bilhão de reais ao ano com os cortes desse sistema. É uma discussão que precisa ser melhor atendida, tem que ter muita cautela, porque tem trabalhos muito louváveis nessa área e também existem corrupções, né? A gente vê, às vezes, entidades onde os locais são lindos, maravilhosos, eles constroem muita coisa e, na prática, não atendem exatamente aquilo que deveria. Então, é importante a gente ficar de olho. O Sistema S, ele atende ao país inteiro e as empresas vão ter uma poupança muito grande. Isso está dentro da ideia que o governo pretende de desburocratizar e também de menos custos, né? Criar menos custos para o empresariado. Então, realmente, assim, a gente ainda não tem uma posição clara. O que a gente tem é que colocar uma lupa nessa negociação e prestar bastante atenção, porque assim como a gente está vendo que há trabalhos sérios, há muita corrupção, infelizmente, no nosso país e, infelizmente, esse Sistema S foi mal utilizado em muitos estados da nossa federação. Voltando para a explicação da questão do salário da aposentadoria especial dos deputados estaduais aqui na nossa Assembleia Legislativa, Chicão, o texto da direção da Assembleia que foi, né, hoje discutido não revogava, a princípio, o plano dos que já contribuíam, como tu perguntaste. Mas uma emenda que foi sugerida pela própria Anne Ortiz e subscrita pelos líderes de bancada interrompeu o sistema até dos que pagavam para se aposentar de forma especial. E então, todos receberão a devolução. Agora, Anne Ortiz é craque, né? Tem que receber a nossa benção, né? É verdade. Uma pessoa muito legal. É uma jovem que está fazendo a diferença, está levando para o parlamento muitas das questões, dos pedidos da população. E, Carla, eu acho importante a gente muito. A Anne, além de tudo, é mãe, né? É uma simpática, bonita, simpática, querida, guerreira, mas sobretudo chamou muito atenção que esse projeto dela houve muito apoio popular, né? Quem é que não gosta de ver o seu dinheiro público ser poupado? Mais uma situação como essa. E a gente percebeu que houve um movimento durante esse processo de outros parlamentares pegarem para si algo que veio muito dela, né? Então, é importante a gente frisar os parlamentares que estão contribuindo e, sobretudo, colocando pautas que dão a cara para bater
com os seus próprios pares, né? Que é um pouco do que ela fez. É um pouco antipático dizer para os parlamentares, para os colegas, dizer, olha, vamos reduzir o benefício que a gente está tendo, né? E ela teve essa coragem. Então, realmente é importante a gente colocar essa observação. Para quem está nos assistindo agora pelo facebook.com/atualidadespampa, o Caco Garcia, a Anne Ortiz é o que todo político deveria ser, honesta, diz ele. Um abraço especial também para o Edson, para o Eulálio, para a Roberta Cardoso, todos eles nos assistindo ao vivo pelo Facebook ou se comunicando através dessa rede social. Você não pode esquecer também que nós estamos ao vivo no youtube.com/TV Pampa. Você vai lá no canal da TV Pampa, curte o canal da TV Pampa, se inscreve no canal e ainda coloca no sininho da notificação, clica ali que você sempre saberá quando a TV Pampa está ao vivo. As pessoas ali também estão se manifestando. Um abraço especial para a Fabiana de Carvalho. Cadê o Vitorino? O Vitorino foi viajar para São Paulo. Nós estamos meio desfalcados no dia de hoje. Foi para São Paulo a trabalho. Quarta-feira já estará de volta, assim como Magda Beatriz. E Marne Barcelos está curtindo férias mais do que merecido. Não é verdade, Chicão Tofani? Muito bom. Chicão Tofani disse assim, ele foi para um lugar top dessa vez, não foi? Foi. Para Punta del Diabo, do lado de Punta del Este. Muito legal. E Punta del Diabo é muito legal do lado de Punta. Mas, cara, esse fim de semana, uma das caixas pretas de salários mais fechadas do planeta foi aberta e eu fiquei abismado como ganha pouco hoje um piloto da Fórmula 1 de elite. Vou pegar Max Verstappen, 22 anos, o cara que melhor dirige no mundo. Vai ser o futuro campeão, porque o Lewis Hamilton está fora, é só ele e o Vettel. Apenas 1 milhão de euros por mês. Sabe o que significa isso? 4 milhões de reais. É muito pouco para um piloto da Fórmula 1 do nível dele. Vou comparar com um jogador de futebol que não é Neymar, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, bem aqui perto, o Kaká. O Kaká fez um acordo com o São Paulo que ele ganha 2 milhões de reais. Não dá para comparar o Kaká com o Max Verstappen. O Max Verstappen, além de ser um dos melhores pilotos do mundo... Está falando do Pato ou do Kaká? Não, o Pato, desculpe. Que o diretor dele é o Kaká, lá do São Paulo. Pato com o Max Verstappen. O Max Verstappen, além de ser um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, um brilhante, um garoto, ele desenvolve produtos para Aston Martin, para Honda e tecnologia que nós vamos usar amanhã das pistas num automóvel, arriscando a vida todos os dias em treinos e corrida. Acho pouco. Mas eu acho que eles ganham com patrocínios. Tu tem razão. Na verdade, os patrocínios comparado a atletas com pilotos, então é muito diferente. Aí eu acho que a gente vê a diferenciação, é onde eles, num contrato, ficam milionários. É que nem você, né? Na televisão, você é um rosto. E o patrocínio te deixa tu um cara ajeitou até de o cabelo. Mercedes, Estou tentando Suzuki, Katana, tudo. divulgar a imagem. Muito bem, olha aqui, ó, os nossos telespectadores que estão se manifestando lá no YouTube, a Ana disse assim, agora vamos falar que eu sou esquerda, isso, aquilo. Realmente, Ana, eles estão dizendo exatamente isso, estão perguntando assim, ó, cite um país socialista que não está, assim, numa situação muito ruim. Também que se manifestam dizendo que a Argentina será o próximo se Macri perder. Não, ainda só sobre essa realidade eu falo que pela generalização não foi discordando da opinião que o Marconi deu a respeito dos países socialistas, mas também não podemos generalizar dizendo que nos países capitalistas, né, que ele fez a comparação de que no socialista se passa fome, no capitalista... Como se fosse um privilégio. Exatamente, eu digo assim, é direito de todos ter acesso à comida, mas também lembramos que os países capitalistas, justamente pela distribuição equivocada de renda dentro desses países, o Brasil é o líder, né, acredito estar em segundo lugar, o primeiro ou segundo lugar na questão de distribuição equivocada, porque apenas, ou grande parte das nossas riquezas estão concentradas apenas com 4% da nossa população, segundo as pesquisas do IBGE, o que coloca aí, a gente acaba sendo prejudicado, porque a gente vê gente com tanto, e principalmente os políticos de Brasília, onde a gente fala de cifras milionárias, e a gente discute um possível não reajuste do salário no ano que vem. Bolsonaro dizendo que vai congelar pela questão de distribuição de renda, o próprio Guedes tendo um plano de tarifação e uma reforma tributária que exige sim uma reavaliação
avaliação dos impostos, mas são promessas que eu digo, por um lado, não se quer prejudicar a população, mas pelo outro a gente também tem que conseguir equilibrar as contas até 2020 com alguns reajustes. Então, se congelando o salário mínimo, não se tendo uma reforma tributária, será que a gente vai ter o que a gente espera do ano de 2020? E concordo, a Argentina está muito está caminhando. Seja uma Venezuela. Acho que não chega a esse ponto, mas tem muito interesse na Argentina. O próprio Brasil depende muito da Argentina. Estados Unidos tem interesse muito grande. Mas eles dependem mais da gente, né? A gente está abrindo o mercado, Chicão, e isso que é o interessante. A gente está deixando de ficar tão dependente da China, tão dependente da Argentina, com as negociações que a gente já sabe que o nosso governo, em pouco mais de 6 meses, já está avançando em vários países, como a Suíça, como a Espanha, como uma série de países que a gente ainda não fica sabendo, mas, por exemplo, agora fechou um acordo muito interessante com o México. Então, o que é interessante é a gente não ficar dependente de um ou outro país, a gente se abrir para o mundo. O mundo está cheio de oportunidades. É isso que o Brasil nunca fez. É a primeira vez que a gente realmente está se dispondo, não sabemos se isso vai acontecer, mas se dispondo a abrir o mercado para o mundo. Está cheio de oportunidades, permitir que a gente possa fazer negócios. Agora, eu não posso deixar de... Só para lembrar que eu não falei sobre fome, eu falei sobre comida. Se há comida, aí nós sabemos que é capitalismo. Porque, é claro, no capitalismo há fome, mas graças à selvageria do capitalismo, nem todo mundo tem acesso. Mas ela está ali. Nos países socialistas, e a história nos mostra isso, há o fim do alimento, como a gente está vendo. Há fome, há a história mostrando Holodomor. A história no mundo mostra que os regimes de esquerda são marcados pela miséria, pela fome, pela morte e pelo êxodo. Infelizmente, a realidade nos mostra isso. Eu não falei sobre fome. Claramente, a fome existe, sim, nos países capitalistas. Eu tenho um pensamento mais frio, que eu acho que é muito fruto das próprias escolhas, mas não vou cair para esse lado. Mas a comida está ali. Você vai a um supermercado e você tem as opções. Você não pode comprar? Infelizmente, o capitalismo é selvagem e ele separa classes. Vá num supermercado na Venezuela e diga que o que ele não tem um parque comprar. industrial para gerar comida. Diga o que há para comprar não na Venezuela. Não tem indústria não que fabrica existe comida. É diferente. Marconi, tu falasse que a história se repete, aqui no Brasil não é diferente, a história se repete. O Ministério Público prende o garotinho e a Rosinha. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, o garotinho já foi preso 4 vezes. Essa é a 4ª vez. Ele é tetra. Voltou, exatamente. E a Rosinha é presa pela 2ª vez. É a investigação. Que nomezinho, Rosinha. Casal, olha que casal. Tá na cadeia esse casalzinho aí. Mas Será que ele vai chorar de Que novo? casal de vigarista. Vai passar mal, vai desmaiar. Ele só passa mal. Na promessa de casamento deve ter tido até que a prisão nos separe. Pois é. Até que a prisão aqui, ó. separe. Voltou então aquela máxima de que os últimos 4 governadores do Rio de Janeiro estão presos. Exatamente. Que loucura, né? Esquema fraudulento na construção de moradias populares, é a acusação, superfaturamento, enquanto ela era prefeita de Campos, entre a prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht, no programa Morar Feliz 1 e 2. Ela era prefeita entre 2009 a 2016. Então, mais uma vez, o casal está na cadeia. Até quando? Quem sabe até Gilmar Mendes colocar eles na rua, não é verdade? Mas hoje, também, terça-feira, começou o julgamento de um fato que aconteceu muito, mas muito triste, Ayrton Rocha. Começou o julgamento de um réu que ateou fogo na ex-esposa e nos seus 2 filhos. É uma coisa inominável. Ela tinha 19 anos, estava deitada, foi subjugada, ele jogou álcool nela e ateou fogo. Ela, tentando se proteger, foi até a janela e caiu. Mas seus 2 filhos que estavam dentro do apartamento, uma criança de 3 meses, temos as imagens dela, uma criança de 3 meses e uma criança de 2 anos não conseguiram sobreviver. Ela ficou 38 dias em coma, ela fez mais de 200 cirurgias e usou essa tragédia pessoal para hoje ter fundado um instituto e tentar trabalhar para as mulheres que são agredidas pelos seus maridos. Ele está acusado, ele está preso, essa é a boa notícia dentro da tragédia, por um homicídio triplamente qualificado, com todas as agravantes que possam existir, né?
ele começou esse relacionamento, dona Carla, como todos começam, super afetuoso, querido, tratando com carinho a mulher. Assumiu e tão logo, dos filhos, não? Assumiu um dos filhos e tão logo ele adonou-se da situação, ele já começou com as agressões, não deixava mais ela sair, nem sair de casa, não podia ter amigas, a única amiga que ela tinha era a própria mãe do hoje réu. E aí ele fez exatamente isso, ele a deitou de bruços, Chicão, jogou o álcool, pressionando ela, e jogou então o fogo sobre a menina. Uma tragédia. E ela, no depoimento que deu, o Ministério Público perguntou para ela então como ela estava hoje. E ela fez um gesto, tirou o seu aplique e mostrou diretamente aos julgadores a situação. Como é que a ela defesa se encontra. No caso desse A defesa não foi uma defesa contratada, é fornecida pelo Estado. Defensoria Num Pública. Estado de direito, todos temos que ter uma defesa e assim fez o Estado. Mas se espera pena máxima, o julgamento é hoje, durante o dia, né? E talvez a sentença saia na madrugada ou nas próximas horas do dia de amanhã. E o que tu acha que vai dar de pena? Olha, ele vai se aproximar do 30 pelas agravantes que ele tem, né? De triplamente qualificado, morte de criança, morte de idoso, porque morreu um vizinho de 79 anos. Se ele ficar Então, em 30 salvar as anos, crianças, Ruxo, né? se ele ficar em 30 anos, vamos fazer um cálculo, tá? 1/6 da pena, ele já progride, já sai do regime fechado ou não? Não, ele não está nesses crimes comuns, né? Tudo bem, é bom esclarecer. Porque senão ele já teria cumprido quase Lógico, ele está todo preso. o tempo que ele teria. Ele está preso desde 2013, estamos em 2019, ele já está há 6 anos preso. Ruxo, uma pergunta técnica que eu ouvi muita gente falando, e na verdade é recorrente em diversos casos desse porte que a gente acompanha. Muita gente fala sobre o tempo que se passa até que o julgamento aconteça, como a gente está anunciando agora. Tem como ser mais rápido? É alguma falha no judiciário ou isso é dentro do tempo hábil? É assim mesmo? Não, nós acontece? temos assassinatos do ano passado que já estão sendo julgados. E às vezes as provas que precisam ser produzidas, provas técnicas que dificultam muito a sua elaboração, porque o serviço público é um serviço extremamente atrasado, poucas pessoas para fazê-lo, né? Isso é que demora muito, né? Quando precisa produzir provas e laudos é que atrasam os julgamentos. Claro, porque o leigo tende a acreditar Mas que demora Marconi, demais, né? não é só no Brasil. O Chapo Guzmán, aquele traficante mexicano, ele ficou 5 anos na cadeia esperando julgamento. Sim. E agora foi julgado. Tem alguns casos que requerem mais o exame de provas, testemunhas e tudo porque mais. como eu disse, muita gente ouviu O hoje caso, falando... a própria Boate Kiss, que o Ruxo também tem informações, quanto tempo já, né, na situação, as pessoas realmente convalescendo da dor ainda e não se tem uma solução para Aquilo é um absurdo. Porque leigamente a gente tende... Leigamente a gente tende a achar que demora demais, né? A gente tende a achar, um caso desse... E demora desse impacto, mesmo, e demora demais. Tem que só ver a questão técnica. Não, e também o Marinho na envolve. FIFA, né? São questões assim, dependendo até da burocracia das instituições que estão envolvidas dentro das investigações, porque se solicita investigações internacionais ainda tem um solicitante para terceiros, envolve os departamentos nacionais e internacionais, então tudo isso demanda uma série de organização. E eu falo que, mais uma vez, ainda sobre esse caso Kiss, que algumas pessoas até falam, vocês estão explorando a tragédia, falando da tragédia, mas uma realidade que é o esforço desses familiares, dessas pessoas, de amigos, e que ainda sobrevivem, né, justamente buscando essas respostas, querendo saber o que de fato aconteceu, é que possibilita que essa investigação continue, porque quantas vezes não foi colocado, esse vai ser o ponto final, vamos culpar as pessoas então responsáveis pelo espetáculo, as pessoas da casa, bombeiro, e se encerra por aí. Não! O que vai mudar, o que vai acontecer a partir daí? Então a gente tem que falar dessas pessoas que são de fato guerreiras, esses pais e amigos que fazem essa união, essa força do bem para buscar respostas. Olha, foi uma tragédia tão grande que a gente não pode deixar isso passar. E acho assim, houve uma mobilização de toda a cidade, de todo o estado, de todo o Brasil. Deveria ter uma mobilização, sim, da justiça, fazer um mutirão e dizer, vamos resolver isso. Vamos enterrar os mortos. A gente enterra os mortos quando a gente faz justiça numa situação tão agressiva. Então, a voz desses pais, desses irmãos, desses parentes, desses avós que viram os seus filhos ser ceifado diante de uma irresponsabilidade é agressivo e acho que sim, está tendo muito pouco
respeito pela dor humana que está envolvida nessa situação. E os E próprios vejo aprendizados. mais, acho que inclusive se a justiça fosse mais atenta e realmente decidida a resolver esse assunto, isso serviria para evitar futuros problemas iguais, porque no momento que há uma punição correta, infelizmente é assim que as pessoas acabam respeitando leis. O que aconteceu em Santa Maria foi inacreditável, é injusto demais e é surreal que em 2019, nessa bancada, a gente não sabe como vai ser resolvida essa situação. É lamentável. Carla, Eu quero tenho dar uma vergonha. contribuição, então. O Ruschel tem Nós temos notícias duas sobre atualizações a... super atuais. Primeiro, Botkiss. o dano moral que foi concedido foi julgado com R$20 mil por pessoa, só de dano moral às vítimas. Isso é uma notícia financeira. A notícia processual que traz a doutora Roberta é que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tinha determinado homicídio culposo. Tirando do júri. Tirando dessa do júri, forma. exatamente. E a matéria, então, por isso que atrasou, doutor Roberto, foi a Brasília e o Superior Tribunal de Justiça revogou essa decisão e decidiu que haverá tribunal de júri. Então, voltou o processo e agora, então, 4 réus, não tem data ainda, mas aguardam a marcação do tribunal de júri. Porque os Aqui donos das no- casas da casa noturna eu conheço. Estava de banda lá em Camboriú no verão. Isso é uma falta de respeito. Agora, na notícia, é uma falta de estão respeito. É um soltos. absurdo. Eu falo, Foi isso que o Ruschel trouxe, né? Com a relação à notícia desse cidadão que está sendo julgado hoje, esse monstro que está sendo julgado hoje, que ateou fogo na mulher e nos filhos, pelo menos ele está preso. Está preso há Os 6 outros anos. não estão presos, os outros estão soltos e as famílias estão esperando, clamando por justiça. Mas Uma é geração importante morta. Uma geração morta, com certeza. não, uma cidade sonhos arrasada. mortos, Eu- almas Para envolvidas que não nisso. se esqueça, foram 242 42, mortos. exatamente. Aqui olha aqui, ó, no youtube.com/TV Pampa. A Adriana Brandão, mentira, Carlinha, não tampa o sol com a peneira. Pegamos na tampinha o casal 20. Não é a primeira vez que o doutor Vitorino e a dona Magda viajam ao mesmo tempo. Brincadeirinha, super beijos, a desfalcada bancada, mas sempre qualificada. Um beijo bem especial pra ti. E quem está com o WhatsApp hoje é o Marconi. Marconi, as informações dos O nossos Marconi já telespectadores. sumiu o WhatsApp, mas subiu ligeiro aqui. Pegou ligeiro. Doutora Roberta, eu fiquei 3 meses estagiário aqui, Sério? chegando devagarzinho, o Marconi já sumiu. Já sumiu. Eu, há 5 anos, desde o primeiro dia do programa, nunca peguei o Eu tô igual WhatsApp. o Bolsonaro, Que só fala de mim, não colocando pode. sem a- Bom, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é o carinho com a Roberta. Muita Olha, gente aqui que feliz da vida, amores. voltando a assistir. Voltei a assistir quando a Roberta voltou, Que muita amores, gente aqui. que queridos, O obrigada. Edgar pergunta se o óculos do Chicão é importado. Não, esse aqui é um protótipo do Francesco Tofani, que vai ser lançado agora. Que isso? O Chicão É vai um, ter pra mulher. um sobreposto. E eu vou ganhar um óculos dele. Vai, toda a bancada. Ah, mas então é Eu não sou feminino? que nem outros que não estão aqui, que são Jogado em pantudo. Mas verdade, então- eu nem sei Já viu quem que tá tanto? Eu nem sei quem é. Eu também Nem não. sei quem é que estava aqui. Não Aqui, fala fica assim aqui. que ele é muito querido pelos Não sei, telespectadores. pode ser um telespectador de mau gosto. Mas Aqui, então ó. vai ter óculos feminino fala assim. e masculino. É. Que legal. Ó, o Giba. Agora é meio unissex. O Giba fala aqui, ó. O ex-governador do Rio se elegeu combatendo a corrupção. E olha como terminou é o comentário aqui. O Fernando a Fraga. falta de coerência, né? A falta de coerência. O Fernando Fraga participa aqui e diz o seguinte: boa noite, bancada. Sou fã do programa, adoro os debates e os perrengues que acontecem de vez em quando. Manda beijos e abraços aqui a toda a bancada. O Fernando Fraga de Viamão. Tem também muita gente aqui falando sobre a beleza do óculos da Ana também. O pessoal tá focado no Ah, óculos hoje aqui. já estão reparando. Ninguém falou de mim. Agora Tem uma O meu e o pergunta. do Chicão são do mesmo lugar. eu tenho que falar. E tem uma pergunta para a Carla, só que a velocidade das mensagens aqui, eu É, ainda é não difícil. peguei o ritmo da máquina aqui, mas pergunta se a tua blusa é daqui do Brasil também. Ah, não fala português. Não, Fala Diz português. que ela fala italiano. Inclusive, ela é bem gaúcha. Ela é bem gaúcha. E a bem Lúcia- do É povo. bem Galdéria. E a Lúcia Torres que diz que ama a bancada do Atualidades. Um beijo bem especial, Lúcia. Eu quero
saber se nessa quarta-feira, dia 4, que a cidade vai parar, segundo o Chicão Tofani, virá ou não virá o programa? Não, eu vou vir, mas tem sempre problema de chegar, né? O problema é chegar. Agora, tem que administrar. Não, é difícil porque é o mote da minha manchete e eu quero até um aval aqui da querida Roberta que veio de viagem. Porto Alegre quer turismo, quer indústria sem chaminé, quer virar Espanha, quer tudo. Nós vamos ter um evento amanhã. Esse evento vai 40 mil pessoas no máximo, 45 mil pessoas. A cidade tem 1,5 milhão de habitantes, 1,6 milhão, e a grande Porto Alegre 3 milhões. Vai parar a cidade. Amanhã o aplicativo ele vira 3 vezes mais o preço, táxi não tem, todo mundo engarrafado. Por quê? Porque nós não temos uma cultura do turismo, nós não temos uma estrutura. A cidade de Porto Alegre ainda não está adaptada ao turismo. Um evento, um jogo de futebol de 40 mil pessoas, isso acontece no Rio todo dia, em Madrid toda hora, Londres então, e todos os dias que esse time joga. Agora aqui, um jogo para a cidade. Eu acho a cidade de Porto Alegre muito despreparada para o turismo, por isso que eu acho que não tem, eu nem sei se tem secretário de turismo em Porto Alegre, ou secretário de turismo que mexe Porto Alegre, nunca é vendida no exterior. Ninguém conhece Porto Alegre, conhece através dos clubes de futebol. Impressionante. Conhece através de Grêmio Internacional e por causa do pôr do sol. O resto, nada. Mas quanto ao jogo de amanhã, eu acredito, na minha opinião, que o Grêmio passa pelo Atlético Paranaense, porque o Grêmio, ele tem aquela alma imortal, aquele quê de argentino, que na final ele cresce. Ele não pode perder de 2-0, porque daí vai para os pênaltis. A Copa do Brasil, diferente da Libertadores, não tem gol qualificado. Agora o Internacional é uma incógnita. Ele tem a vantagem do empate, pode perder de 1-0 e vai para os pênaltis. Só que aquele Cruzeiro que o Internacional ganhou há um mês atrás, até queria que a Aninha falasse, que a Aninha tem também o conhecer do futebol na Rádio Grenal, junto com a gente, é outro Cruzeiro que vai vir aí. Acho que o Internacional tem uma parada um pouco mais difícil que o Grêmio, mas deve prevalecer o Beira-Rio e nós vamos ter um Grenal na final. E ainda tem a ver com a minha manchete, porque o Rogério Ceni vem aí com um time muito mais agressivo. Essa foi a característica que vai ser empregada agora no novo Cruzeiro repaginado. Que não perdeu, né? Exatamente. Vem num momento muito especial e é importante o Ceni ter essa vitória, fazer essa reversão de placar, porque ele já ele se firma como um técnico qualificado. E até a gente coloca, né, o Mano Menezes acabou sendo demitido do Cruzeiro e o Palmeiras, que estava sem técnico, demitiu o Filipão, o que muito ao contrário de toda a torcida paulista, com os hashtags, ninguém queria o Mano. Então o Cruzeiro colocou a torcida, apesar de colocar a hashtag Mano Não. Mano Não inundou São Paulo. O Corinthians, justamente isso, o presidente do conselho, até do Cruzeiro, fala que foi literalmente enterrar o mandato de um presidente dentro dessa ideia de contratar o Mano Menezes, mas ele já deu algumas palavras com a imprensa, já conversou sobre assumir o time. O Palmeiras entende que sim, tem essa relação com o rival, mas agora ele tem um trabalho a seguir, ele espera que seja um sucesso, ele espera muitas vitórias e quem sabe ainda conquistar títulos. Palmeiras errou total, não podia ter levado o Mano, não porque o Mano não é um grande técnico, conhece o Mano mora aqui na Beira-Rio, na Praia de Belas, o Mano é um baita de um técnico, mas ele é totalmente identificado com o Corinthians, fez a base do Corinthians, entregou pro Tite, não tem nada a ver com o Palmeiras. E outra coisa, Mano e Filipão é igual, é 6 por meia dúzia. O Palmeiras com todo aquele dinheiro poderia pegar um técnico hermano, argentino, ou um técnico brasileiro, que sei lá qual, para mandar um mandato tampão até o final do ano, no ano que vem outras coisas. Mas o Palmeiras, graças a Deus, é um time antipático. Ele tem tempo para trabalhar, né? Ele não vai conseguir conquistar nada, mas também não vai conseguir fazer uma base. Vai ter que sair ganhando no outro dia, senão vai ficar o muro pinchado. Ele se prejudicou um pouco, né? E ainda mais que os próprios palmeirenses, com a contratação do Mano, falaram que deixassem o Filipão até o final do ano para terminar um trabalho. Para ter uma coerência, concordo contigo. Eu falo primeiramente do meu tricolor, que vai ser seu principal jogador, Everton não joga. Mas uma vitória muito significativa, muito importante, de 2-0 é muito difícil entregar. E o Internacional vai fazer o Beira-Rio rugir, sem dúvida alguma. Acho que teremos, então, uma final de quem estiver vivo verá. Uma quarta-feira quente. A Clarice Klein, aqui no YouTube, Carla, diz para o Marconi que adoramos os debates calorosos, ou melhor, uns barraquinhos. Ela gosta do barraco, quando pega fogo. Falando em barraco, um assunto que pegou fogo aqui no Atualidades Pampa, que é a Amazônia, o presidente Bolsonaro disse que iria até a Colômbia na próxima sexta-feira para tratar do assunto da Amazônia, mas por recomendação médica, eles disseram, a equipe médica recomendou que ele não vá,
Mas parece que vai ter uma videoconferência, Ayrton Ruschel, é isso? Isso, será por videoconferência uma reunião onde estarão os principais líderes mundiais para tratar de matérias super importantes. Né? E ainda sobre isso, Marconi hoje estava nos bastidores me contando de uma notícia assim, inusitada no Nordeste. Sim. Não é na Noruega agora que eles matam baleia e tudo mais, e aí alguns comem, outros servem ração para os bichos. Aconteceu? Não mataram no Nordeste a baleia, mas... Não, a baleia morreu na localidade de Coutos, é um subúrbio de Salvador. Ela morreu encalhada, ficou 4 dias lá sem saber, porque realmente é um problema, como retirar, como proceder. Sim, não, e é perigoso porque os gases emitidos internamente da baleia, ela pode explodir, literalmente. A gente teve em Santa Catarina recentemente um caso onde a baleia teve que ser removida com todo cuidado para não explodir, porque os gases, né, após a morte, lá, fermento. Então é bem complicado, até a remoção. Então é um perigo, né, mexer em baleias encalhadas. Sabe o que aconteceu lá? O que aconteceu? 4 dias depois da morte deste animal, os moradores fizeram um churrasco. De baleia. Churrasco de baleia. E aí a vigilância sanitária disse que não era recomendado. A vigilância sanitária diz, olha, pode ter um risco de contaminação aí. É uma carne de sol, uma carne ficou ali maturando, né? Um charque, né? Um charque de baleia, por que não? Cara, é inacreditável. Um animal de 39 toneladas. No vídeo que está circulando já pelas redes sociais, um dos moradores que aparece, inclusive, ele é o assador, ele ainda diz no trecho, olha que viagem, carne de baleia, tá ligado? Mas não passa nada, é o comentário dele. E eles seguem fazendo, são moradores que trabalham ali na região, desde que ela morreu, muitas pessoas estiveram lá para fazer selfie com a baleia morta. Ai, que tristeza. Para botar no Instagram, para botar no Facebook, foto com a baleia morta. E agora, 4 dias depois da morte deste animal, as pessoas, olha, precisamos dar jeito aqui, carnearam o bicho e fizeram ali um churrasco. O vídeo agora, mostra... Vamos ver se elas vão passar mal ou não, né? Olha, eu acho... próximos capítulos. Eu acho muito difícil que não passe. Mas eu não duvido de mais nada. Agora, o presidente Bolsonaro tem até quinta-feira, dia 5, para vetar parcialmente, vetar total, mas já já falou que vai vetar parcialmente a questão da legislação do abuso de autoridade. O ministro Sérgio Moro pediu para que ele vetasse 10 artigos e ele disse que 9 com certeza ele vai vetar. Um deles a gente não sabe. Mas disse que vai vetar ainda outras coisas, Ruschel. O presidente vive um dilema, né, cara? Um terrível dilema entre brigar com o Congresso de quem ele precisa. A doutora Roberta me aquece com a cabeça lá, né? Onde um Congresso que ele precisa que aprove todas as medidas que vão modernizar o país e, ao mesmo tempo, ele tem um compromisso com o seu eleitorado. Então, ele já está sinalizando, cara, que ele poderá vetar até 20 artigos de um projeto de 30. Isso seriam quase 2/3, né, de alguns artigos ali. Mas o Moro sinalizava com 10, especialmente o das algemas, né? E esse projeto, é bom lembrar, os juízes, promotores, são os que mais... trabalham para isso, porque tiraria toda a tranquilidade de tu trabalhar com justiça nesse país, né? Porque a gente sabe a complexidade dos inquéritos, a complexidade das provas, e se tu começares a trabalhar com a ideia de que tudo que tu fizeres tu vai ser responsabilizado, fica terrível. Então, essa é a grande... Dia 5, tu dissesse, é o dia, né? Dia 5, dia D. Chamamos de dia D. Ruschel, eu acho Muito que... bem, dia D. Falando em dia D, sábado é o dia D, você assistir os melhores momentos do Atualidades Pampa. É sábado, às 19h30. Quantos pedidos nós recebemos para que nós não ficássemos tão longe durante o final de semana? Então, aí, no sábado, 19h30, você também tem a nossa companhia com os melhores momentos do Atualidades Pampa. Roberta. O que eu acho interessante, Carla, seguindo o que o Ruschel trouxe a respeito do Bolsonaro, essa situação em que ele está precisando ter uma relação delicada com o Congresso, que gostaria de que essa lei do abuso de autoridade fosse implementada da forma como foi votada e que vai muito contra a posição da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de uma série de entidades que estão prendendo drogas, prendendo pessoas, colocando crimes do colarinho branco, fazendo justiça nesse país que tanto precisa.
A saída, eu acho que o Bolsonaro, Ruschel, deve se ater a explicar para a população quais são os vetos do ministro Moro. Porque quando tu tens uma posição que está alinhada a uma ética, que faz com que haja justiça nesse país, dificilmente a população não vai apoiar esses vetos que o presidente que o presidente Bolsonaro, vai sancionar, vai aplicar vindo do ministro Moro. O que vai acontecer? No momento que a população fica a favor do presidente, o Congresso acaba se aquietando. O que a gente percebeu nos últimos governos, nos últimos anos nesse país? Não ficou muito claro as negociatas. Só depois que elas estavam sendo implementadas é que a gente ficava sabendo e via essa situação. Como a gente está buscando uma limpeza e um presidente que coloca um juiz que realmente fez história nesse nosso país, prendendo a pessoas que eram impressionantemente impossíveis de serem presas, e coloca ele como ministro da Justiça e dá esse jargão para o seu governo contra a corrupção, ele, na minha opinião, tem obrigação de seguir essa orientação do Moro, sim, e trazer a população a seu favor e colocar a população à frente do Congresso e dizendo para o Congresso, bom, e agora? Porque o Congresso também precisa se ater que ano que vem tem as eleições municipais. Então, eles também não querem, o povo tem muito poder. A verdade é que nós, povo, temos muito poder e a quem a gente apoia, o Congresso acaba aceitando. Então, eu acho que essa seria a saída. Ele buscar as redes sociais, que é uma forma barata de se comunicar com a população, para não ter que ficar pagando a imprensa, e no sentido de fazendo propaganda do governo, simplesmente chamando as redes sociais e dizendo, olha, é por isso que eu estou vetando. Acho que isso favoreceria. O que tem acontecido é que ele tem dito que o Moro propõe 10 vetos e que ele aderiu a 9 dos 10 vetos. Mas ele nunca diz quais são os vetos que o ministro Sérgio Moro está propondo e de onde vêm os outros vetos, né, que foram solicitados e que provavelmente ele vai aderir, são 20 no total. Mas a população, eu acredito também que uma boa parte dela, através das redes sociais e tudo mais, tem pedido um veto total do presidente. Não só desses 20, né, pontos, mas como um todo, porque o Congresso, ao analisar novamente essa proposta, teria que votar em um voto aberto. Mas aí, claro, tem a situação de o Congresso dar essa reviravolta e trazer essa legislação à tona com todo o seu conteúdo. E ele vetando alguns pontos, eles também vão ter que analisar ponto a ponto. Isso que seria melhor. Mas eu não entendo. Se ele veta tudo, assim, podem derrubar o veto dele em bloco. Em bloco. E aí vale toda a legislação. Vale todo. E então, se ele veta... Ele está aconselhado a fazer por artigos. E aí o veto... a votação é nominal por artigo. Nominal por artigo, é exatamente isso que eu queria saber. Impressionante. Fico abismado com a inteligência do Ruschel. Sabe que o Partido Novo tinha entrado com um pedido no STF, foi notícia de hoje também, para ser anulada a votação do caso do abuso de autoridade. E Gilmar Mendes disse que não, que quem decide como é a votação, se é voto fechado, voto aberto, enfim, é o próprio Congresso e que o STF não tem nenhuma ingerência sobre isso. Foi o que determinou o ministro Gilmar Mendes. Marconi, Porto Alegre, recebeu hoje uma boa notícia. 600 praças de Porto Alegre serão restauradas. Mais de 600, na verdade, foi comunicado hoje. Inclusive a matéria, se você quiser se aprofundar, ela está lá no Jornal O Sul, bem completa, né, para você ter todos os dados. Essa verba para esses serviços é de praticamente 25 milhões de reais, para ser mais exato, 24 milhões e 800 mil reais. E esse comunicado foi feito nesta terça-feira pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior e trata-se aí, a curiosidade, da maior verba já destinada para esse tipo de ação. A assinatura ocorreu no Salão Nobre do Paço Municipal e Porto Alegre possui 667 praças, sendo 71 delas adotadas e 9
parques, 3 deles também sob a gestão da iniciativa privada. Fala-se muito, né, até pela questão social, para a retomada, né, fala-se muito para a questão da segurança, que a área não ocupada pela população, a criminalidade acaba ocupando e, infelizmente, a gente vê isso acontecer em todos os bairros. Essas praças que já são adotadas, elas vão continuar com as mesmas empresas? Elas não entram nesse processo? As que foram adotadas continuam da mesma forma. Por isso não são todas, né, mas mais de 600. E eu acredito, me soou pelo jeito que eu estava vendo, que é um projeto inicial e isso vai ter continuidade, né? A gente viu aí o sucesso relativo, é claro, passível de críticas, a questão da orla, né, do Guaíba, mas de qualquer forma a gente viu que deu muito certo, né? Embelezou a cidade, valorizou a cidade. Temos agora mais uma área que ainda tem outras questões, como estacionamento, porque Porto Alegre tem muito isso, né? Porto Alegre oferece o ponto e parece um jogo de videogame desses de simulação de cidade. Você ergue o espaço e pronto. O resto no entorno que se dane. Então você tem problema para chegar, você tem problema para estacionar, problema para ir embora. Tu vai ver amanhã qual é o problema. Um único evento, até acho que eu estava falando. Eu acho que o Rujo vai ter que dar uma carona pro Chicão amanhã. O Rujo vai de moto, ele fica engarrafado também. Parafraseando o Chicão. Não cabe 2 numa moto. Não posso ver abraçado do Rujo. Não vai ficar legal isso aí. Vamos publicar isso. Isso é o mico, não. Gustavo, amanhã tu chega tá querendo me derrubar. Eu acho que vai ser um amor isso. Eu acho que fica bonito. Agora, dona Carla, tem uma cidade que eu vou mandar um abraço, porque ela tem 3 coisas em especial. Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul é a cidade que está bem no centro do Rio Grande do Sul. É a cidade mais... se existe um ponto central do Rio Grande do Sul, é Cachoeira do Sul. E lá que veio o meu querido amigo, nosso vice-presidente, o Paul Sergio Pinto, que é a versão francesa de Paulo Sérgio Pinto. E do meu querido amigo Maurício Elesbão, que eu vou mandar um abraço para ele. Eles são tão ligados na Pampa, lá em Cachoeira, hoje, que o pessoal se reúne nos bares lá e coloca na Pampa para ver o nosso programa. Tem uma fissura no nosso programa, sabe? Carlinha, então eu vou seguir a linha dos beijos e abraços e eu preciso mandar um abraço para o senhor Carone, do Posto Shell da Avenida Carlos Gomes, que sempre me recebe com tanto carinho e eu tô devendo esse abraço há muito tempo. E então fica aqui um abraço, ele e a esposa são super fãs do nosso programa, é uma honra ter a audiência dos senhores. Ele é muito querida, né? Muito querida. Ele é muito querida, né? Tão querida. Hoje também, por obrigações da Rádio Grenal FM 95.9, estive no mercado público. Que isso, dona? Que isso? Não, mas eu deve ter conseguido caminhar. Exatamente. As pessoas... Gente, eu não conseguia anotar os nomes, porque as pessoas queriam um abraço pro Chicão, pra Magda, pra Carla, pro Rujo, pra Roberta. Eu falei, gente, eu falei, gente, eu não posso falar porque a gente tava no meio de gravações e tudo mais, e aquela loucurada, e as pessoas, não, manda assim, meu nome tá... Gente, desculpa, não consegui anotar o nome de vocês, peço desculpas, mas vou transferir todo esse carinho e esse amor, porque assim, é inacreditável a nossa audiência, muito obrigada. Falando em audiência, @atualidades.pampa é o nosso endereço no Instagram. A Ineide pergunta, cadê o Vitorino? Eu expliquei, o Vitorino está viajando, foi para São Paulo. Ó, o Chicão já bufa. Eu não sei de quem tá falando, quem é? Vitorino, de qual programa é esse nome? Não, ele foi num muito legal. Calma, vai trazer até tu precisar da ajuda dele, dos empréstimos jurídicos. Não, aí eu vou no Ruxo, então. Agora tem outras possibilidades, doutora. Eu vou no Ruxo, Roberta, Marcelo Castro, cheio de advogado amigo aí. Mais manifestações, a Maria Marconi sempre direto, objetivo e coerente. E o Guilherme, não existe socialismo que dê certo. O que se deve levar em conta nessas situações é a gordura para queimar de cada país. E aí no Instagram... Eu só queria fazer uma pergunta para a Roberta, porque eu tenho uma amiga que vai viajar e daqui 20 dias me perguntou se ela compraria dólar agora ou esperaria. Deus o livre, não compra agora. Não, para viajar, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que construir um planejamento a longo prazo. Não dá tempo, ela vai daqui 20 dias. O dólar a gente vai comprando todo dia um pouquinho. Esse é viés de alta, viés de baixa, porque ela viaja daqui 20 dias e não dá para planejar. Hoje não pode, estamos nas maiores altas do dólar e isso, infelizmente, não impacta só quem vai viajar, tá muito caro, impacta o dia a dia de todos nós. O dólar realmente, ele interfere no nosso cotidiano, né? Então, nesse momento, o dólar está alto, muito também precificado pelas questões internacionais, do que propriamente em relação às questões
internas do nosso país. Mas assim, ó, não se assustem, a ideia é que a gente sabe que vai estabilizar, mas nesse momento, com o que está acontecendo no Reino Unido, com o que está acontecendo hoje entre a China e os Estados Unidos, aonde o Trump não quis negociar com os chineses e colocou os chineses lá no lugar deles, e eles estão furiosos e irritando, é uma situação em que a bolsa cai e o dólar sobe. Então, hoje, amanhã e depois da manhã, melhor não comprar. Dona Roberta, se o cara vai viajar e só leva Bitcoin, o que acontece? Ah, bom. Olha, Mas não é uma moeda global, o Bitcoin não aceita? Mas passa o cartão. Bitcoin, como é que é o Bitcoin? Porque são transferências que elas não podem ser rastreadas para quem tem o interesse de Tu taxação viu, Roxo, como é que a dona Ana sabe tudo? Um banco, você não vai chegar para comprar um almoço, custa 15 bitcoins. Não, na realidade... Então Bitcoin não é uma moeda pro dia a dia, então? Não é pro dia a dia. Mas são falando pra sério, assim, ó... Não é pra nós, né, Marco? Mas falando sério... Mas falando assim, ó, o dinheiro, ele é como quando a gente vai num avião, a gente precisa ter uma rota, a gente precisa estabelecer uma organização a longo prazo. Nesse momento, com alto desemprego, dívidas enormes, a gente não consegue se organizar. Então a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu estou desempregado, eu estou cheio de dívidas, eu não sei por onde começar. A gente sabe o seguinte, que isso está acontecendo com a maioria das pessoas e aí a gente tem que ter calma. Passar um dia depois do outro e não tentar buscar controle naquilo que está incontrolável. Com as coisas melhorando, um emprego, um bico acontecendo, um dinheirinho entrando, começa a pagar aquela dívida que tem um valor muito grande de juros. E bom, e para quem tem um dinheiro extrinha para viajar, vai comprando ao longo dos meses um pouquinho por semana, um pouquinho por mês. A viagem virou um calvário, então. Você não vinha, não é pra viajar? Da tua amiga? Marilise. Marilise, más notícias, Marilise. Não é pra viajar. Não, vai pra praia do assim, barco, que é melhor, né? Eu posso trazer uma notícia. Claro. Pode ir pra Argentina. Uma notícia porque nesta madrugada, uma mulher que tentava embarcar aqui de Porto Alegre para Lisboa, ela foi presa no aeroporto internacional, justamente porque ela tentava embarcar com quase 3 quilos de cocaína nas bagagens. Então, os cães farejadores, parabéns para a Polícia Federal que toma conta da área, estava ali justamente com esses cães que fazem esse trabalho. Aí temos as imagens, então, da droga que foi recolhida, estava num fundo falso da mala, os cachorros, então, farejaram, encontraram e ela foi solicitada a abrir esta bagagem. Quando ela abriu, a polícia foi investigar, achou um fundo falso e quase 3 quilos de cocaína. Que O pessoal está então... perguntando para Roberto se dá para viajar para Buenos Aires só com real. Com o nosso dinheiro. R$1? Não, com real. Com real. Tem um poder de compra lá? Tem um poder de compra, é melhor, Não, mas ele vai ter inclusive. que comprar dólares. Mas Não, Chegar mas você lá, não vai quer ter que comprar comprar dólar. dólar. Não quer comprar, quer usar o real. Não, Usa o real. Sim. Mas cuidado Não. para não te passarem a perna, Ah, é porque muito daí a difícil. chance de É, passar mas a perna pode. na conversão é complicado. O que eu só não queria perder, o que a Ana está trazendo, é muito interessante, Ana, que esse ano a gente teve muitas apreensões de drogas no nosso aeroporto aqui. E no Brasil é impressionante o quanto esse governo já está apreendendo drogas as estimativas dos últimos anos, as apreensões de drogas no nosso país têm sido muito altas. Isso é ótimo, porque é sinal de que a polícia está tendo um apoio de uma série de cadeias ali para poder fazer essas apreensões e acabar com esse... Não, e principalmente numa época em que antes a gente via grandes quantidades colocadas nas bagagens, agora são várias pessoas distribuídas em voos assim no mesmo dia com pequenas quantidades, justamente para não chamar a atenção. Então essa Eles ideia, mudaram a tática. justamente porque antes tinha toda essa fiscalização. Então, por horários, a gente fala assim que a Polícia Federal conseguiu criar maneiras de investigação até para destruir essa situação de tráfico que envolvia 5, 10, 12 pessoas. Justamente ela conseguiu destruir não só a pessoa que estava ali naquele momento embarcando, mas toda a corrente por trás. E vocês lembram daquele roubo do ouro, né? Que até hoje sumiu. Sim, aquilo ali desapareceu. O roubo dos da mídia. celulares também, né? Aqui, a polícia está desconfiada de que eles estão retirando o ouro, que é um ativo hoje muito rentável no mundo inteiro em razão da recessão internacional que se avislumbra. Eles estão levando em pouquinhos, em graminhas,
muitas pessoas levando pequenas gramas para a China, para países do... Ou até Um com joias, brinco né? de ouro, relógio de Justamente, ouro. as joias assim são a vai. maneira mais dá fácil. pra disfarçar melhor. Feliz é tu que vai a Garopaba, né? Lá É, daí vou pra Praia do maravilhoso. Rosa, vou pra E Garopaba. o Rujo pra Praia do Barco, ele não tem problema Não, de daí eu acho dólar, que tá nada. melhor. A cara do Rujo. Agora a dona Ana vai pra Paris, é um problema, que tu acha? É Então euro, é imagina mais o caro. euro. Pior, É euro ainda. pior ainda, falando em dólar, o furacão Dorian, um dos mais perigosos e já Tá pra chegar em Miami, né? Tá pra chegar em Miami, perdeu força. Perdeu bastante. força. Exatamente, ele era classificado na categoria 4, né? Quando passou e devastou a... Carolina do Sul. Não, foi? Não. Bahamas. Louisiana. Bahamas. Mortes. Tá chegando nos Estados Unidos ali e vai chegar a Miami, Carolina. Mas com uma tempestade tropical, talvez. Categoria 2 agora. É, está. 2, mas Categoria 2 é dois. desastroso. Mas né? mesmo assim, o governo americano tirou muita gente de casa, ordenou que as pessoas saíssem de casa por proteção. Não, e é uma Mas parece época... que diminuiu bastante. É a época categoria. dos furacões. Não, e eu que já tive a oportunidade de, infelizmente, ter ido tirar férias nessa época e passei por todos esses procedimentos e, de fato, os hotéis são evacuados, você recebe uma solicitação por parte das prefeituras que os policiais têm que passar nos hotéis, principalmente que estão na rota principal ali, porque quem vai para Miami, às vezes acaba ficando justamente na praia, onde acaba tendo essa rota de furacão. Então, é inacreditável como, assim, é aquela coisa que a gente vê nos filmes americanos. Falta água, falta pão, falta coisa no mercado, todo mundo correndo, pegando aquelas tábuas para fechar as suas casas e muitas pessoas optam por não sair desses locais de perigo. Então é inacreditável como eles são resistentes, as pessoas que lá Dona moram Ana, já tu são sabia acostumadas. que todos os furacões têm nome de mulher, sabe por quê? Porque o furacão é igual a uma mulher. Quando ele vem é fascinante, lá vem o furacão, a emoção, ele Não passa, é. devasta tudo e termina com uma brisa. Não é isso. O homem fica na brisa, Não é isso. no maior depernado que Por quê? tem. Eu vou Quando procurar passa o agora. furacão. A última informação que eu tive é um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Exatamente, A maioria é mulher. Os mais perigosos de fora São são as as mulheres. Olha só, dona Ana, Ucho. No meio de tudo isso, uma cena inusitada que foi uma mulher que sozinha conseguiu resgatar 100 cães. Conseguiu dar abrigo, verdade. conseguiu recolher isso nas Bahamas, na verdade. Não foi, antes dele chegar nos Estados Unidos, ela conseguiu ali conseguiu organizar uma estrutura para salvar a vida. Muita gente acaba também partindo em desespero e acaba deixando seus animais de estimação. É um quadro muito triste, que eu nem faço julgamento, porque eu nem tenho condição de entender o que passa na cabeça numa hora. Agora, A que gente audiência nunca passou por uma qualificada é essa situação aqui? parecida. Juan Pablo Bueira, que é o maior marqueteiro da cidade, diretor de marketing da maior rede de supermercado do Rio Grande do Sul, diz que o nosso programa é imbatível. Olha É aí. o top dos top. Falando da Janete aqui. Graças a mim, né? Presta atenção. Não, graças a nós. Mas eu sou Cristiano Ronaldo, Você eu ainda quero ficou decidir nessa, sozinho a né? operação. Não vem. Porque quando tu não vês, o programa acontece da mesma Não forma. sei, e tu cai pra audiência, caramba. Não. Deixa eu... Agora Precisa ter os 10 coadjuvantes ali. Precisa ter os 10 coadjuvantes para brilhar. Um abraço aqui pra Ângela Rosa, Armonde, um abraço especial pro Pablo, pro Alan. Eu tinha selecionado uma mensagem, mas me atrapalhou. Vamos às mensagens do trazer WhatsApp. algumas aqui. Muita gente, eu vou aqui personalizar na figura do Beto Bastos, e muita gente nesse mesmo teor. Antes de restaurar praças, deveriam restaurar as ruas de Porto Alegre. Eu pensei nisso. E muita gente Concordo. aqui. Aí vem Com carregada razão. de adjetivos também. Sim, A com prefeita, certeza. Não é só As essa pessoas não questão. perdoam. Excelente as posições dos nossos telespectadores, porque de fato, né, Marconi, para a gente chegar até as praças, a gente precisa ter uma via adequada e atualmente é questão de difícil. prioridade. Então isso chama um pouco a atenção. O que é mais prioridade nesse momento? Investir nas ruas ou arborizar? Claro que é importante ter praças, claro que isso tem a ver com bem-estar e até com desestressar e tem, inclusive, um benefício, porque assim, tu ires para uma praça num final de semana é uma forma de tu relaxar sem gastar dinheiro, né? Então, assim, tem um lado econômico interessante e muito importante para a nossa sociedade. Mas espera aí, a gente está precisando, é uma vergonha o que está essas vias, né? E Agora, quando a gente estava eu acho que conversando... uma coisa não exclui a outra, na minha opinião. Acho que parques e praças restaurados em parceria Sim. com a iniciativa privada também não vai começar agora a tapar buraco no meio da rua.
Isso não vai acontecer. É o que eu ia dizer, Mas se cara, fizesse eu queria uma lembrar. parceria... É que, na verdade, as praças, inteligentemente, têm sido negociadas com a cidade privada. A gente vê o Parcão, vê inúmeras outras aí que revitalizaram. E as estradas, sim, são questões públicas e nós pagamos impostos para isso, né? E ainda nessa Agora... realidade, a contrapartida dessas iniciativas privadas, colocando esse investimento nesses locais públicos, recebendo alguma autorização, alguma contrapartida também da cidade, é importantíssimo, porque a gente está gerando, vamos dizer assim, benefícios e lucros para os dois lados. Porque a empresa, por exemplo, quer fazer uma obra, quer... justamente a gente coloca que temos aqui redes de lojas ou também de shoppings que querem fazer passarelas, querem fazer... Às vezes não podem porque tem uma implicação. Então, por que você não faz uma parceria? Então, cuida de um parque, ou até mesmo cuida de alguma via importante para a cidade, ou ali das proximidades, ou até mesmo investindo em instituições que podem sim gerar um benefício, porque a gente fala que, infelizmente, eu vejo que nem às vezes a população de Porto Alegre está preparada para receber essas revitalizações e esses cuidados. Vamos falar da Praça dos Açores, se eu não me engano, ali, que foi revitalizada 2 dias depois. Já estava pichada, já estava suja com lixo. Os primeiros dias da Orla do Guaíba. A gente teve uma quantidade incrível de lixo ali depositado nos finais de semana. Tem que fazer justamente esse mutirão de limpeza que é pago, acho que por uma parceria público-privada que ali existe. Então, justamente, existe preparar a população para receber esses espaços públicos, para ter a consciência de como utilizá-los e qual a melhor maneira, porque não adianta nada ter uma praça para você de noite com seus amigos destruir os bancos, destruir, né? Às vezes eu falo, pela educação, hoje ter uma estátua em algum local público que não esteja pichado, não esteja sem cabeça, é quase impossível em Porto Alegre. Chicão, tu frequenta a praça pública? Eu sou contra a praça. Eu sou a favor de parque contra a praça, porque todo mundo quando fala de praça, a Praça da Ecol, a Praça do Moinhos de Vento, a Praça dos Açores, a praça... A iniciativa privada, ela banca as praças, mas as praças que têm alta visibilidade. Perto da minha casa, perto da minha casa tem uma praça lá democrático. que serve de depósito de lixo, cara cheirando crack, papapá, vira um golo aquela praça. Não, mas é exatamente essa democratização que eu acho que a prefeitura está propondo. São 600 praças revitalizadas, mais do que 600. Espero que é do lado de casa. Agora, a Roberta falou em planejamento, está na hora de se planejar. Eu quero dizer para os senhores que está na hora de se planejar para fazer as férias da sua vida. E eu recomendo, é claro, a Praia do Rosa, como disse o Chicão Tofani, mais especificamente o Village Praia do Rosa, que é uma delícia. Me segue lá no Instagram, @CarlaKrieger, e você terá acesso a todas as contas, enfim, redes sociais do Village. Não, dá para programar, pagar por mês. Dizer que é teu amigo. Exatamente, dizer que é meu amigo, que dá tudo certo. E não adianta também investir para ter dor de cabeça, né? Você tem que ir para descansar, para curtir. Às vezes os valores estão também associados ao serviço que você recebe. Muito bem, Ana, muito bem. O que tu achou, Ruxo? Dona Ana sabe Como é que muito. tu vai ficar com uma mulher dessa? Te dê pena. Tua Mercedes vai virar Chevette em 2 toques. Vai ter que abandonar. Eu falo, às vezes é os 20, 100 termina reais que com você a roda compra da uma dor de Mercedes, cabeça. De Sabe o que tu pode fazer? Eu vou te dar uma ideia. Pois não. Uma ideia Pois muito não. boa. Olha as ideias. Tu bota a casa da Praia do Barco, um Airbnb, pega um dinheirinho, não precisa veranear todo o tempo na Tá, e Praia depois do Barco. ele vai. E aí ele vai pro Village depois, vai ir. Tá, e daí termina o Village, vai fazer o quê? Bate e volta na praia, vai e volta na madruga. Não, Vai pior fazer, é, vai fazer. quem vai locar o Airbnb sucesso. da Praia do Barco? Meu Deus. Quem vai querer o Algum Airbnb da Praia do telespectador. Barco? Não, grosseiro. Ah, mas aí o teu capital foi desmoralizado. Agora foi grosseiro. Olha, cara, Não, com foi. piscina, com história, Com um portão bonito. Sem portão. sem portão. Ah, mas que desmoralização, cara. É uma casa com prestação de serviço. Aí explica melhor. A prestação de serviço é lugar para 4 mulheres. A senhora não é candidata, então não vai saber dos benefícios da Praia do Essa foi muito Me boa. vinguei, vocês. É verdade. Viu? Mas ele é vingativo. Eu tava que eu muito nem tenho magoado. interesse mesmo, Eu não tava posso falar muito nada. magoado, dona cara. Ela foi muito grosseira comigo. Ela não, falou eu mal da acho. Praia do Se Barco. for pro VAR, é cartão vermelho. Meu Deus, nem fala em VAR. Aliás, falando em VAR, que a tua aposta pra amanhã, Grêmio vence ou perde? Não sabe nem com quem vai jogar. Estragaram não o vai dia, dar. estragaram o dia do Marconi. Marconi Quem é já VAR? foi num jogo. Quem é VAR? Quem é Quando VAR? eu era criança, sim. Mas, por exemplo, essas arenas eu não conheço. É uma arena só, né? É a arena do do Inter não é Grêmio. arena também? não, Aqui em não Porto Alegre é uma só. É uma arena. Mas no país Por quê? são Qual é a várias. diferença?
Não vamos falar. Ali é uma forma do estádio, não é? Não, de uma forma simplória. É que a Arena tem uma capacidade muito superior a de um estádio e ela tem restrições da FIFA. Também. Mas nem tanto, mas assim, saídas de emergência, anéis, né, que tem que ter um número mínimo, a lotação de cada estádio, até mesmo os serviços que são possibilitados dentro de uma arena são diferentes dentro do estádio. E às vezes, como no caso do Internacional, que a gente teve que fazer uma reforma enorme, teve que aumentar a sua capacidade para receber um evento internacional, mas não se tornou arena justamente porque não podia expandir, porque ali temos um lugar histórico, pessoas que passam por ali, lugares, né, prédios construídos, então não dava para aumentar a capacidade pela questão da obra e também pelo número de saídas. Então tudo aí são às vezes detalhes técnicos que diferenciam um do outro. Dona Carla, o grande avanço das arenas é que tu esvazia um estádio de 50 mil pessoas em 3, 4 minutos. Meu Deus. É fantástico. O jogo termina, o estádio se E esvazia. também eles geralmente recebem eventos, né? O choque, né? Dizem que a gestão, né, de alguns times é fantástico nesse sentido e que... Ou nem sempre, né? que No foi o caso aqui evento- do Santi Júnior teve que botar o show lá. A doutora Roberta, foi o evento da Copa do Mundo que trouxe os financiamentos e aí é uma corrupção que se estendeu por aí, por essas arenas pelo país inteiro, né? Estádios superfaturados com duplo, triplo custo. Uma vergonha. Uma vergonha. Olha, Meu amigo diga. Rodrigo Lima, da nossa conferência do relógio, ele perguntou qual é o perfume que eu uso. Eu uso socialmente o Gucci by Gucci, mas o meu perfume é feromônio com pombagira, com uma padilha que o pai Paulinho faz. Peraí que eu todos estou os meses. anotando, me enrolei aqui. É o perfume ganha a mulher. Chega numa festa, a mulher olha, vai, tá enfeitiçado, também, sai na corrida. O telespectador está anotando, tem que repetir com calma. Feromônio feito pelo pai Paulinho, o perfume da pombagira. Tá. Aquele perfume que a mulher fica ligada. Tá, até eu ela fica acompanhei. enfeitiçada. Esse é o teu perfume? É o meu perfume. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson mudando Por que tá completamente rindo, dona de Kate? assunto. Vai ver, vou botar um dia feromônio e vai vir aqui. E o pai Paulinho mata um Mas galo tu e já eu venho. botou, já botou Mas matando o feromônio. galo, tu vai ver como é que é. Ixi, não cai. Mas não cai, eu nasci nisso aí. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson estreou com derrota em sua primeira votação no parlamento na noite dessa terça-feira. Por 328 votos a favor e 301 contra, os parlamentares decidiram que irão votar na quarta-feira uma lei que, se for aprovada, impedirá um Brexit sem acordo em 31 de outubro. Desta forma, caso não seja alcançado um acordo antes disso, o Premier seria obrigado a solicitar uma nova prorrogação do prazo. Quando é que vai acabar essa história do Brexit? Quando acabar o prazo para sair com acordo. Isso? Depois Parece que não acaba tiver nunca, acordo, parece faz que qualquer sempre tem jeito. mas Não. sempre tem mais um prazo E essa nisso. questão do Boris Johnson, ele está numa situação bem delicada, porque ou ele vai se tornar realmente o premier que tirou o Reino Unido da União Europeia, sendo o primeiro país a se retirar da União, do bloco, ou ele vai ser o primeiro-ministro que menor tempo ficou no poder. Ele está numa situação, ele não esperava perder esse apoio, e houve, no dia dessa terça-feira, uma manifestação enorme no Reino Unido. As pessoas estão todas mobilizadas nessa situação e é realmente algo que nos atinge. Não, e a falta de eficiência de entrar num acordo fez com que a opinião popular se alterasse. Mudou. Porque é tanto problema, é tanta reunião e o próprio, a gente fala que está perdendo a credibilidade, porque se torna, parece que não existe uma coerência no discurso. E a própria União Europeia está agora pressionando, dizendo, ou você sai ou você, tipo assim, tem que ter uma solução, porque nós Exatamente, precisamos essa nos foi a minha planejar. pergunta. E agora Tem uma essa solução. questão, se existir um novo referendo, a população vai trocar a opinião, com certeza teremos uma mudança agressiva nesse ponto. Perfeito. Olha aqui, ó. Desde que assumiu o cargo, Johnson tem afirmado que pretende cumprir a data que o Reino Unido deixará a União Europeia de qualquer forma em 31 de outubro, com ou sem acordo. E ele, irritado, disse que caso os parlamentares aprovem um atraso sem sentido na quarta agora, irá apresentar um pedido de eleições gerais antecipadas, embora seja contra as mesmas. Abre aspas, que não haja dúvida sobre as consequências da votação desta noite, disse Johnson em seu pronunciamento após a divulgação do resultado.
Abre aspas de novo. O parlamento está à beira de destruir qualquer acordo que possamos alcançar com Bruxelas. Isso irá significar mais estremecimento e mais atraso, acrescentou então o premier. E prejuízo, né, econômico. Isso é o pior, né? A instabilidade que a gente Não, porque fala. as empresas não conseguem ter um acordo, a União Europeia não consegue fazer uma projeção adequada, Segurança. acabam justamente até as demissões por questões de transporte e principalmente pessoas que fazem serviços internacionais. A gente coloca aqui até, a Roberta trouxe, né, o dado de que os floristas estavam preocupados com a importação e exportação de flores, então até nisso acaba tendo influência nas menores coisas, então que dirá as grandes empresas com seus negócios de transportes, principalmente fronteira. Como ficam as fronteiras? Vai ter cobrança? Vai ficar mais caro? Então justamente tudo isso dos maiores aos menores negócios acaba influenciando. Carla, tu adquiriste um cachorro recentemente, não foi isso? Tá com 5 meses. Qual que é o nome eu dele? quero te dizer Dom. que existe O mais Dom. de 35 mil cães aqui em Porto Alegre que não de rua. E aí uma associação resolveu botar uma casinha de proteção a 2 cães que eram de rua, né? E Uma isso empresa tá que gerando- adota, né, geralmente Isso está tá gerando uma acontecendo. verdadeira polêmica, porque as casinhas estão ali organizadas, bonitas, né? E aí tentaram caçar a liminar, obrigando essa associação a tirar as casinhas e não foi dada a liminar ainda. E a discussão do bem público é o seguinte: se todo mundo resolver botar uma casinha de cachorro na frente de casa, Aumentar a as rua. calçadas ficarão intransitáveis. Ao mesmo tempo, como eu te disse, são 37 mil, para ser mais preciso, cães que andam pela rua ao relento, né? Então a discussão, aqueles adoradores de pet, é uma discussão muito atual, né? Hoje não tem quem não tem um cachorrinho, por isso a minha brincadeira contigo, que eu sei que tu estivesse. Então a população está muito dividida. Eu te confesso que não consigo ter uma opinião conclusiva. Também não. Teria muito que difícil. aprofundar E continua a a SEDA matéria. atuando, que é a secretaria, ela continua existindo, a SEDA? Sim. Continua, mas tem muito mais ONG e até mesmo a ação civil mesmo. Assim, as pessoas estão tomando as iniciativas em frente às suas casas, a seus prédios. E até aquelas doações que acontecem nos parques, só para fundamentar, a SEDA ela não tem, ela que poderia possibilitar isso, tem que ter toda uma autorização. E as pessoas, na ânsia de ajudar os animais, elas vão lá, elas acabam, né, por mais que seja o bichinho vacinado, tenham cuidado, mas aquelas doações não são permitidas, porque se existe uma instituição, que é a SEDA aqui em Porto Alegre, ela que precisa regulamentar e até autorizar. Então, até essa colocação, então essas ONGs pagam multas, porque às vezes não seguem as leis e acordos que Agora, a eu gosto SEDA de gato, determina. não gosto de cachorro. Como o gato é discriminado, nunca tem a associação do gato, nunca tem o lance da casa do gato, ninguém, o gato, estão matando com o gato. Porque eu gosto do gato e não gosto do cachorro. O gato tem mais charme. Tu vai viajar, fica um mês fora, dona Carla. Tu volta o cachorro, tu não deixa comida para de fome. O gato não, o gato vai pro telhado, namora, briga, mata gato. O gato, eu curto gato. Carla, gato independente. É independente. Não tem Carla, eu quero família. seguir provocando a bancada, porque a matéria ela é Tô com os razão no defensores de que poderia ter a casinha de cachorro, né, por uma questão humana. Mas então, os que estão ao relento, as pessoas, aos seres humanos, eles têm direito de botar um colchão então na tua calçada, na frente da calçada, isso aí. e fazer. Então, veja como a matéria é complexa para tu ser definitivo, visando o bem comum. Tem toda a razão. Quantas né? vezes a gente viu a prefeitura, inclusive, tirando, né, das ruas e tal, algumas cabanas que as pessoas Lógico. construíam, Recentemente pontos das de paradas. ônibus, Na Borges de Medeiros nós paradas e tivemos tudo ali, mais. te lembra embaixo do viaduto, ali Na moravam própria Guete. dezenas de E hoje a gente famílias. está falando de uma situação que o desemprego está tão grave que pessoas de bem, que tinham casa, que tinham família, Lógico. sociedade... Estão na rua. Foram estão na despejadas. rua, Eu estão aceito sem a dinheiro. provocação do Ruschel, eu diferente... Sem ter a solução, sem ter a pretensão É, de não. estar dando o Provocação caminho. tá? só de Não, uma eu discussão. aceito a sobre o tema, provocação né? e tenho a Provocação do ousadia de ter uma posição definida sobre isso, né? Diferente dele ali, que comunicou não ter uma. Eu sou plenamente favorável à permanência das casinhas e às ações. Já participei, inclusive, já ajudei a erguer casinhas. A casinha vira um puxado, vira uma cobertura do cachorro. E tomo a atitude que for necessária para evitar a derrubada e destruição de qualquer casinha. Se tiver que ir para frente de casa e tomar uma atitude mais severa, vou tomar. Prefiro uma calçada tomada de casinhas para animais em condição de rua do que tomada por imigrantes vendendo produtos piratas e que respondem com agressividade, inclusive. Eu estava indo ao banco na Assis Brasil e vi uma senhora que, ao desviar de um
um produto acabou pisando com o pé na ponta de um dos panos ali onde o produto estava exposto. Essa senhora foi vilipendiada com uma agressividade por aqueles homens, de ficar com medo e atravessar por outro lado. Invariavelmente, e eu já apanhei tanto por causa dessa minha posição, né? Nessa comparação, eu não acho que uma coisa é excludente da outra. Há quem ajude seres humanos, há quem ajude animais. Onde eu apanhei ao manifestar minha opinião, porque para mim, invariavelmente, boa parte das pessoas que estão na rua estão por opção, os animais não. Eu sei que isso soa extremamente mal, mas eu não me importo. Já disse várias vezes que se tiver 2 pratos de comida e ao sair na porta do meu prédio tem um cão e uma pessoa, eu peço licença e dou os 2 pratos ao cão. Marconi, Mas por quê? Mas por isso que eu sei que eu apanho severamente. Mas, dona por isso, Carla, porque eu nunca fui decepcionado por um cão. Por isso que o gato é o grande bicho. O gato nunca vai te pedir comida. Eu sei que a minha posição é O gato não quer saber disso, tem muito estilo. Tem muito Marconi sendo Marconi. Agora eu não tenho pedindo. plena certeza. O Marconi, a gente Marconi respeita, sendo mas Marconi. eu só queria, a bem da justiça, porque eu vou muito ao centro, é difícil tu encontrar um haitiano que tenha esse comportamento. Eles são, um povo muito dócil, um povo muito tô citando um educado. caso. Por isso que eu estou dizendo até, porque estou fazendo justiça a eles, porque eu vou muito ao centro e realmente está impossível transitar ali na Borges de Medeiros. Só o mar não consegue. Só o mar. Mas eles são normalmente muito dóceis e educados. E agora, esse comportamento totalmente repudiado. Foi um caso que eu vi. E como eu digo, eu moro relativamente perto dessa avenida, ou seja, passo todos os dias e não vejo casos assim. Foi um caso pontual. Que se soma a alguns outros casos pontuais. Claro. A questão Sem da generalizar. casinha. Voltando à questão inicial da provocação, que é das casinhas, eu não consigo acreditar que não haja uma motivação política lá no finzinho por trás disso. Porque se incomodar com a ação, que inclusive por ser um caso de saúde pública, deveria ser a própria prefeitura que está preocupada com isso, mais uma vez a iniciativa pública precisa do socorro do privado para suprir as necessidades e as falências, né, na sua ação. Eu vou lutar até a força que eu tiver pela manutenção das casinhas de Eu gato. quero casinha de gato. Lutar pela força e manutenção. Os gatinhos nem têm casa. Eles nem se... Gato é nômade. Né? O desembargador Gato, João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no TRF-4, negou nesta terça-feira o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter acesso a mensagens do Telegram investigadas na operação que tramita na 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Gebran pontua que é impossível o aproveitamento pela sua ilicitude. A defesa do ex-presidente diz que irá recorrer. Quer dizer, até só o lembrando que ex-presidente está querendo... O Gebran é ex-presidente do tribunal e é membro do desembargador, né? E está prevento para os processos do Lula. Sim, e exatamente... Prevento prevento, desculpe, é uma linguagem técnica. Como ele deu a primeira decisão, ele segue respondendo. Ele segue com as questões. É a Todas mesma as matérias coisa que vêm do STF com relação ao Fachin. O Isso, Fachin analisa e vai analisar para sempre. E aí eu lembrei da Manuela. Cadê a Manuela? Como o Gilberto A Manuela Mendes. voltou, Como o deu Gilberto entrevista Mendes, e tudo. como o Gilmar Mendes, viu, cara, só para completar. A Lava Jato. Na Polícia Federal também ela deu o depoimento. E ela até já entregou o Entregou celular, o telefone. Ah, o telefone também. A Lava Jato do Rio de Janeiro também está prevento o Gilmar Mendes. Por isso aquela sequência de solturas que nós tivemos lá. Sim, entendi. Todos os processos que eram originários da Lava Jato de Rio de Janeiro, ele estava prevento, então caía sempre obrigatoriamente nele. E a de Curitiba é o Edson Fachin. É o Fachin. É o Fachin. E essa operação spoofing, o nome da operação, é com relação a essas mensagens do Telegram, que foram vazadas pelo jornalista, que aliás deu uma entrevista ontem no Roda Viva. Alguém assistiu? Eu só a repercussão, não assisti Só um pedaço pequeno. Mas eu vi a repercussão. A repercussão, pois é. Então a gente pode falar sobre essa entrevista nesta quarta-feira, porque agora nós precisamos dormir, os telespectadores também precisam dormir, todos estão muito cansados, de madrugada, dá pra dormir. Hoje o programa foi tranquilo, você não vai ficar estressado nem nada parecido. Bons sonhos, a gente se encontra nessa quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Um beijo especial.